Olá, aluno, tudo bem? Eu sou Mário Duarte, professor de Educação Física. Estarei com vocês do 6º ano, falando mais uma vez sobre esportes de marca. Na aula passada, eu demonstrei para vocês o conceito, características e alguns exemplos nesse esporte, né, que traz o índice. Lembrem disso, né? A gente falou sobre isso na aula passada. Né? O índice, aquela conquista, aquela busca, né, do atleta por algo a ser conquistado. Né? Então a marca é buscar esse ponto. Um recorde mundial, um recorde olímpico, né? Aquilo que a gente busca no sentido de um esporte, né, que ele tem na sua relação. E aí o primeiro slide da nossa aula passada era esse aqui, assim, ó, não sei se vocês lembram. Né? Eu coloquei ele aqui, ó, na distância, no tempo e no peso. Né? O esporte de marca, ele traz a comparação desses índices. A gente não pode esquecer, né, desses esportes que a gente trabalha com índice, tanto de tempo, distância e de peso. Né? Trabalhamos tudo isso, demos essa característica, mostramos a conceituação, mostramos exemplos, né, de cada um deles, né? Mostramos 3 esportes, cada um desses exemplos que a gente pôde fazer, né? E trouxemos que esse esporte de marca traz algo que é importante para o atleta. Mas será que o esporte ele é só benefício ou ele pode também trazer lesão? Né? O esporte em alto rendimento ele traz lesão sim. Né? A gente vai buscando o limite do nosso corpo. Quem assistiu às Olimpíadas, né, vai dar uma olhada na maratona, por exemplo. Muitas vezes não é porque o atleta não está preparado, muitas vezes pode ser que esteja acontecendo algo externo a ele. Né? Quem assistiu às Olimpíadas viu a maratona, né, que é o último esporte da Olimpíada, né, é clássico das Olimpíadas, são 42 quilômetros e alguns metros. Né? Então essa Olimpíada mostrou que tinha muito calor durante a prova de maratona. Né? Que é, mais uma vez, um esporte de marca. Né? Ele tem que percorrer uma distância por um tempo. Né? E quem faz em menor tempo acaba vencendo aquela distância de 42 quilômetros. Então, alguns atletas começaram a cair durante a prova por conta do calor. O calor estava muito intenso. Né? Era um calor que a gente trazia naquele momento, né, que os atletas não suportaram, era calor, né, tinha umidade, né, mais alta, então ele teve alguma dificuldade naquilo ali. Então pode dizer o seguinte, ele estava preparado para estar nas Olimpíadas, é óbvio, ele conseguiu o seu índice, né, que para ir para as Olimpíadas ele tem que ter o índice, o tempo certinho numa maratona. Mas algo externo atrapalhou aquilo que ele tinha. Né? Então agora a gente vai aprender um pouquinho do que é benefício e a gente vai aprender um pouquinho do que é lesão. E aí eu vou trazer para alguns esportes, eu não vou trazer todos os esportes de marca, mas para que vocês possam entender cada um deles. Tá? Vamos para o primeiro, nosso primeiro exemplo, eu vou trazer dentro do levantamento de peso. Né? A gente tem aqui, ó, eu mostrei na aula passada também, né, que é essa característica de tirar do solo, fazer a elevação e fazer com que erga esse corpo com a barra acima da cabeça. Né? Como o atleta está aí, ele vai segurar equilibradamente e ele vai conseguir fazer o seu movimento. Então o levantamento de peso ele tem o peso, a rotação do braço, né? Ele vai trazer esse braço para subir nessa ação. Né? E eu queria que você usasse como exemplo para você. Como é que é pegar um peso na sua casa? Né? Você está lá no chão, agacha, pega ou você simplesmente pega aquele objeto em pé, levanta e aí daqui a pouco sente aquela dor na coluna. Né? Então para que esse atleta não chegue a ter esses problemas a cada vez que ele termina, né, ele vai treinando, ele vai aprendendo a levantar esse peso. Então, quando ele aprende a levantar o peso, né, ele consegue realizar o seu movimento e a sua ação. E aí a gente tem que ter uma relação também de benefício. E aí o primeiro desses benefícios nós temos aí uma coisa chamada core. Nossa, que palavra é essa que a gente está utilizando? Né? É a junção. Né? É a junção. Eu trouxe aí a imagem de um corpo humano. Né? Você veja a musculatura sendo colocada aí. E em vermelho, tudo isso que está mostrado em vermelho, chama-se core. É a união de abdômen, que está na imagem aí, que são os abdominais, né? Que a gente está vendo aí na imagem, colocando abdominais e na parte oblíqua, que é essa parte da frente que a gente tem no nosso corpo. Na parte posterior, quer dizer que na parte de trás, né? Que é a parte lombar, né? Da coluna, na musculatura, coxa e glúteo. Né, que a gente coloca aí como imagem, né, para que a gente possa entender o que é o core. Então, os benefícios para o levantamento de peso é baseado também no core. Quais são esses benefícios? Primeiro, controle da força e do movimento. Né? Sentiu aquela dor na coluna quando levanta em casa uma caixa, né, vai pegar aquele lixo que está no chão e se levanta, e que dor é essa que estou sentindo na coluna? Então, ele começa a controlar essa força para que o peso não vá diretamente para a coluna e sim para a sua musculatura naquele momento.
Tá? E o movimento, né? Esse movimento que é dado nessa relação. Segunda coisa de benefício, melhora do desempenho quando para a reabilitação. Esses atletas que a gente tem hoje no esporte feito levantamento de peso, eles têm lesão. E aí para poder melhorar, ele chama-se reabilitação. Eles precisam voltar a estar bem, né? Eles precisam estar bem para poder fazer tudo de novo. Então a gente tem uma melhora no desempenho para que quando for fazer a reabilitação ele consiga evoluir. Né? E por último, nós temos a estabilidade dos músculos, né? Essa estabilidade que os músculos nos dão, né? Nessa ação e nesse movimento que a gente tem. O que é estar estável, né? É controlar o nosso músculo, né? O músculo ele precisa de controle. Então o core faz com que você melhore esse movimento. Então o levantamento de peso nos traz essa mudança. Outro benefício que a gente tem chama-se no sistema cardiovascular. Nossa, o que seria um sistema cardiovascular? Tá vendo aí o coração? É linda essa imagem, né? Uma imagem que a gente está olhando o coração por dentro. Né? O sistema cardiovascular é a junção exatamente do coração, do que ele faz com os vasos sanguíneos. Né? Então esse sistema, essa mudança que a gente está vendo aí na imagem, é precisa para que tenha os benefícios no levantamento de peso. Então ele tem uma coisa chamada estimula a hipertrofia cardíaca. O que será a hipertrofia? É o ganho de massa muscular, é o ganho de músculo, vamos botar bem assim, na questão do coração, né? E também nas artérias. Né? Você acaba ficando com a artéria mais forte, aguentando muito mais sangue e bombeamento naquele momento. Então ele tem esse estímulo. Tá? Melhora o consumo de oxigênio, aquela nossa respiração, né? Lembrem-se, o oxigênio vai pelo nosso coração, pelas artérias, por nossas veias, e aí a gente tem o oxigênio bom, e aí tem o carbono que volta para o coração. Então esse consumo ele é melhorado e a gente não fica naquele desgaste, naquele cansaço. O levantamento de peso traz esse benefício. E por último, né, é a modalidade que é tão boa quanto a corrida, a natação e quanto o ciclismo. Né? Então quer dizer que levantar peso é bom? É ótimo, né? Você está ali bem, ganha massa muscular, melhora o sistema cardiovascular, então a respiração também nos ajuda. Pensa no esporte bom, é o levantamento de peso, mas existem as lesões. Né? Tá vendo aí? LPO é levantamento de peso olímpico, né? Algo que é utilizado também nas academias de CrossFit, né? Mas que é algo que a gente precisa entender que causa lesão. E as lesões podem acontecer, 40% delas de incidência tanto na coluna vertebral quanto no punho. Olha a imagem da coluna vertebral nossa aí. Né? Tá vendo aí cervical, dorsal e lombar? Essa é a nossa coluna vertebral. Tá? Então ela tem nessa imagem, então 40% pode ser causada no movimento em relação a essa coluna. Por isso que é bom melhorar lá no core, hein? Para a gente poder ter bem espaço. Depois, nós temos o tornozelo, o joelho e o cotovelo. A imagem mostra aí também, ó, cotovelo, né, tornozelo e joelho. Né? A gente já tem aí nessas imagens que a gente pode estar estruturando. E por último, nós temos as luxações de ombro, que na imagem também está apontando onde fica o ombro, né? E o tornozelo, que fica ali entre o pé e a perna, né? Aquela parte ali. Então, luxação significa inflamação e dores que podem acontecer por conta do LPO. Então, vamos ter cuidado, né, ao treinar para não se machucar. Outro esporte que nós temos aqui é o da corrida. Né? A gente já conheceu o core, ele voltando aí, ó, core volta também para a corrida na relação de tempo, né? E aí ele fortalece tanto as pernas e desafia a estabilidade desse core. Né? Aquilo que a gente viu antes e mostra essa ação também. Na corrida nós temos também os ossos fortes. Né? Ele melhora a articulação, ele melhora também os nossos ossos, né? Aquele deixa estrutura e faz com que diminua a lesão de quebra de perna, braço, né? E outras partes do nosso corpo. Tá? Outro benefício que a gente tem para a corrida, aumento da imunidade. Olha a imagem da imunidade aí, ó. Significa imunidade. Tá vendo o vírus aí, ele tá, ó, impedindo que esse vírus chegue, então a corrida melhora na relação de algumas doenças. Né? Ajuda na perca de peso e por último, é um risco global de 30% menor de mortalidade, 30% menor de mortalidade para quem faz corrida e 45% menor de morte por doença cardíaca para quem corre. Né? Então, para quem faz a corrida, imagina um atleta, né, que está fazendo a maratona, então ele tem um bom tempo na vida dele aí, né, já que ele faz 42 quilômetros. Né? Então, ele tem a imagem, então melhora também essa parte cardíaca. Tá? Lesões, né? Mais uma vez as imagens, nós temos aí principalmente lesão de coxa, né, que a gente está vendo aí na imagem. Né, o atleta de velocidade e resistência ele acaba tendo muitas lesões na coxa. Quem assistiu as corridas de velocidade viu alguns atletas mancando durante
às Olimpíadas, né? Porque eles fazem tanta força, com tanta intensidade, que podem romper essas fibras musculares, causando essas lesões, tá? E joelho, né? Joelho e tornozelo são também algo que tem para corrida, até porque se usa muito o joelho para aguentar e suportar o peso do corpo, né? E também para a questão do tornozelo, porque muitas vezes o caminho ele pode ter algo que impeça e faça girar esse tornozelo. Então é importante ter cuidado, né, para não lesionar. Então eu trouxe aí benefícios, eu trouxe aí lesões e mostrei que o esporte de marca pode lhe trazer benefícios, mas se não for bem trabalhado e não for bem organizado, o seu corpo também pode causar algumas lesões que não sejam tão boas para quem pratica esse esporte. Mas eu tenho uma frase que Michael Jordan, um dos atletas do basquetebol, para mim um dos melhores atletas do mundo, fez com que a gente pudesse dizer assim, vamos praticar esse esporte, né? Vamos praticar aquilo, vamos conquistar aquilo que é necessário. Ele coloca aí como frase, algumas pessoas querem que aconteça, outros desejam que aconteça, outros fazem acontecer. Então, para você que está em casa, né, para que você chegue a um atleta olímpico com benefícios, poucas lesões, faça acontecer. Se você não fizer e ficar sentado aí, dificilmente você vai conseguir realizar essas ações. Então, aluno, deixo para vocês aí o desafio. Né? Passamos por esse momento conhecendo todos esses esportes de marca, né? Mostramos sobre levantamento de peso e de corrida. Se você já praticou, né, um desses esportes, né, tanto levantamento de peso ou a corrida, eu quero que vocês peguem essa sua experiência e coloquem dentro de um texto. Mostre pra gente o quanto você se beneficiou na relação desse esporte. Será que foi tão benefício? Se foi, eu te agradeço quando você colocar no texto e a gente receber dessa forma. Tá? Obrigado, aluno, e até a nossa próxima aula.